Bom dia, boa tarde, boa noite. Agora vou fazer um vídeo sobre um conceito bem simples e que é bem fácil de explicar, que é o conceito de switch. O que é o switch basicamente? Ele é basicamente uma forma da gente simplificar a estrutura de fluxo do código sem ter que usar if, else, else em algumas situações. Por exemplo, se eu tenho um caso em que eu vou, por exemplo, ter 15 diferentes valores e eu quero fazer alguma coisa para cada valor em específico, se eu for usar um if com else if, eu tenho que dizer if valor igual pam pam pam, faz alguma coisa. Else if valor igual pam pam pam, faz outra coisa. E fazer isso 15 vezes, o código fica muito feio. O switch ele vai simplificar para a gente, de uma forma que a gente consegue acessar diretamente o caso que a gente quer. Então, é basicamente uma estrutura muito simples, que ele vai rodar o código que a gente quer em um caso específico. Então, por exemplo, aqui a gente cria um de x, com valor 1, tudo aqui dentro do nosso main, com include stdio, padrão. Beleza, a gente tem um x igual a 1. E como é que funciona a estrutura do switch? Ele vai ser switch, abre parênteses, a variável que a gente quer dar match, então nesse caso é o x, que eu quero pegar a variável x, e o meu caso vai ser baseado no x. Então, por exemplo, fechei parênteses, eu abro chaves, certo? Aqui dentro eu defino casos. Então, case 1, então case 1, dois pontos e o código abaixo, certo? O case 1 é o que vai acontecer quando eu tiver com o valor de x igual a 1. Case 2, quando o valor de x foi igual a 2. Case 5, quando o valor de x foi igual a 5. E o default é quando quando o valor de x não for nenhum desses aqui. Então, quando ele estiver fora dos casos especificados, certo? Beleza, é basicamente isso aqui. Então, por exemplo, case 1 vai ser o que vai rodar. Quando eu executar isso aqui, ele vai dizer printf x igual a 1, vai dar um barra n e eu boto um break aqui. Eu já explico por que o break. Ó, rodei, x é igual a 1. Por que esse break? Se eu tirar o break aqui e rodar, ele vai dizer que x é igual a 1 e x é igual a 2. Por quê? O break ele vai agir como uma forma de parar o código. Por exemplo, eu tenho o caso 1 e o caso 2. Ele só vai rodar o caso 1 se eu botar o break, senão ele vai rodar o caso 1 e o caso 2 até ele chegar no break. Se eu remover todos os breaks, ele vai rodar todos os... Acho que ele não roda... Ó. Se eu botar aqui sem o break, ele vai rodar tudo, certo? Então o break é basicamente para dizer para ele só rodar esse em específico. Qual que é um exemplo de aplicação de não usar o break num case? Eu posso fazer um case, por exemplo, em que eu tenho, por exemplo, um case de status. Tem um switch, vamos supor aqui, status. Vamos supor que eu tenho aqui, tipo, aqui não vai ter, né? Mas tipo, vou dizer que eu tenho aqui um status 1, um status 2 e um status 3, certo? Vamos supor que no status 1 e no status 2 eu quero printar a mesma mensagem, porque eles são diferentes de alguma forma no código, mas nessa parte específica de escrever o que que é, eles trabalham com o mesmo papel, é alguma coisa interna, por exemplo, a diferença de caso deles. Se eu tiro o break, pronto. Então, se eu tiver no caso 1, eu posso fazer até isso aqui, ó. Se eu tiver no caso 1, eu vou printar essa mensagem, e se eu tiver no caso 2, eu também vou printar essa mensagem. Então, eu posso usar o case para isso, o switch case. Mas, assim, é uma estrutura muito simples, tem bastante utilidade para muita coisa, porque normalmente ela vai simplificar o que a gente faz lá com if else. Se eu vou fazer isso aqui com if else, ia ser if x igual a 1, aí ia dar um printf. Aí depois ia meter else if, opa, x igual a 2, aí ia meter o outro printf. Aí depois o case 5, else if x igual a 5. E depois, por último, ainda ia ter esse else aqui no final, certo? Então, por exemplo, fica a mesma quantidade de código nesse caso, mas assim, o código fica um pouco menos legível, ele fica um pouco mais explícito o que que significa quando faz aqui. Tu tá pegando o switch, tu tá pegando o valor de x e aplicando a um caso. É basicamente isso, bem simplificado. Tem bastante uso, então, principalmente para a simplificação desses if-elses, pode usar. Se tu tá usando if, else if, tu pode usar um switch. Ele também é um pouquinho mais rápido em alguns pontos, porque o if e else if ele vai ter que percorrer cada verificação, embora varie um pouco conforme a quantidade de ifs, else ifs, porque ele funciona um pouco diferente ali por baixo na memória. Mas é basicamente isso. Qualquer dúvida é só entrar em contato, comentar aí nos comentários, e é isso, e valeu!